Olá, gente boa! Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos dar continuidade aos nossos estudos da Palavra de Deus. E o que é que tem na Bíblia? Vamos ver hoje, hein? Estudo dos livros dos Provérbios. Está aí os principais compositores desses provérbios, os principais autores desses provérbios, que foram Salomão, Agur e Lemuel. O livro dos Provérbios tem a seguinte divisão dos capítulos: do capítulo 1 até o capítulo 22, versículo 16, são os Provérbios de Salomão. Depois, o capítulo 22, versículo 17 até o versículo 24, são os ditos dos sábios. Do Provérbios capítulo 25 até o 29, são outros provérbios de Salomão que os oficiais do rei Ezequias de Judá copiaram. Ou seja, Salomão ditou esses provérbios, mas não escreveu. Mas os oficiais do rei Ezequias foram quem escreveram esses provérbios e divulgaram. O Provérbios 30, que são as palavras de Agur. Provérbios 31, do versículo 1 até o versículo 9, são as palavras do rei Lemuel de Massa, que sua mãe lhe ensinou. E do 10 até o 31 é a mulher sábia e ideal, também chamado de mulher de substância. Então vamos lá. Quem foi o Salomão, que foi o que escreveu a maior parte dos provérbios? Ele foi o filho de Davi com Batseba, ele foi rei de Israel por 40 anos, construiu o templo para Deus e teve uma vida de destaque em sabedoria. Todo mundo, quando fala de sabedoria, cita a sabedoria de Salomão. Está aí o versículo, né? De Provérbios capítulo 4, versículo 3 e 4, que ele era ali o filho da companhia do pai e o único diante da mãe dele, que é a Batseba. E aí eles ensinavam para reter no coração os mandamentos, as palavras de Deus e viver bem. E ele diz lá no versículo 7 que a sabedoria, pois, é a coisa principal, tanto que foi isso que ele pediu a Deus. Quem foi o Agur? O Agur era um escritor bíblico, filho de Jaque. Acredita-se que ele tenha vivido entre os reinados de Salomão até o reinado de Ezequias, ou seja, Salomão morreu e Agur seguiu ali por todos os reis de Judá, porque Ezequias foi rei de Judá, não foi rei de Israel. Se você tem dúvida aí sobre essa questão de rei de Judá, rei de Israel, você pode voltar aí nesse canal, tem um vídeo falando sobre o estudo da Bíblia, livro de 1 Reis. Lá tem essa questão da divisão dos reinos. O Agur se destaca pela incapacidade do homem de criar a terra e tudo que há nela, e quão arrogante e ambiciosa era a geração em que ele vivia, fazendo veemente, combate à mentira. Afirma que a Bíblia é o escudo protetor e que tem poder de nos refinar. Porque diante dos reis que foram passando, alguns fizeram o que era da vontade de Deus e outros não. E não faziam justamente por causa dessa arrogância e dessa vida ambiciosa que eles tinham. Está aí 2 versículos, né, que atestam sobre esta pregação e esses provérbios de Agur, que é Provérbios 30, versículos 5 e 6. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Não acrescentes as suas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. E no versículo 15 e 16, a respeito dessa ambição, dessa arrogância, né, fala sobre a sanguessuga, que tem 2 filhas. Essas 3 coisas se fartam, a quarta nunca se dizem basta: a sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo nunca dizem basta. Foram aí as palavras de Agur e os seus provérbios focados nessa questão do comportamento do homem para com Deus. Quem foi o Lemuel? O Lemuel é o rei de Massá, e para muitos estudiosos, né, os eruditos, dizem que é o segundo nome dado ao próprio Salomão ou ao rei Ezequias. O nome Lemuel, de origem hebraica, significa consagrado, separado, dedicado a Deus. Então serve tanto para Salomão quanto para Ezequias. Os provérbios mais que se destacam, né, de Lemuel, diz, né, não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é o próprio dos reis beber vinho, nem os príncipes o desejar bebida forte, porque bebendo se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Ou seja, ele não conseguiria julgar bem como um bom rei se tivesse bêbado. Abra a tua boca, julga retamente, faz justiça aos pobres e aos necessitados. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Que ele cita ali a questão da mulher ideal, a mulher com substância. Por isso que tanto serve apropriado para Salomão
o rei Lemuel, como também para o rei Ezequias, porque os dois eram reis, os dois julgavam, os dois precisavam de sabedoria para administrar o seu reinado. Vamos aí, então, hein? Livro de Provérbios, sabedoria para a vida. Algumas curiosidades aí do livro de Provérbios. Provérbios para os pais. O livro de Provérbios é cheio de conselhos. Então, eu deixei aqui alguns provérbios. Eu vou ler uns 2 provérbios só. Provérbios 3, versículo 24, conselho aí para os pais. O que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama desde cedo castiga. E o Provérbios 22, 6, que é muito conhecido, que ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ele crescer não se desviará dele. Aí vem Provérbios para os filhos, como os filhos devem se comportar. O Provérbios 3, versículo 1, né, que é muito conhecido, diz aí: o filho sábio atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. E também lá no Provérbios 19, 26, depois você pode ler aí os demais provérbios e guardar e anotar aí para você estudar. O que aflige a seu pai ou manda embora a sua mãe é filho que traz vergonha e desonra. Ou seja, provérbios para os filhos tanto na idade de criança, como da adolescência, como também na fase adulta. O conselho de como nós devemos ser bons filhos enquanto nossos pais ainda estão vivos. Provérbios para trabalhadores, nós aí que estamos no mercado de trabalho, Provérbios 6,6, muito conhecido também, vai ter com a formiga ao preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. E aí o Provérbios 20, versículo 13, também falando sobre a questão do trabalho: não ames o sono para que não empobreças, abre os teus olhos e te fartarás de pão. Conselho como você deve se comportar como um trabalhador, como uma pessoa de Deus no ambiente de trabalho. Provérbios sobre vizinhos. Quem é que não teve confusão com o vizinho, hein? Provérbios capítulo 25, versículo 17, diz como é que nós devemos nos comportar. Não ponhas muitos os pés na casa do teu próximo ou do teu vizinho, para que não te enfade de ti e passes a te odiar. Quem gosta de ficar o tempo inteiro aí na casa do vizinho, vai lá visitar, fofocar a vida dos outros, isso não é bom não. Olha só o Provérbios 27, 10. Não deixes o teu amigo, nem o amigo do teu pai, nem entres na casa do teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor vizinho perto do que o irmão longe. Aí já é a questão de valorizar a vizinhança, que são pessoas que realmente nos ajudam em tempos de aflição. Seguindo aí agora, né, provérbios para os idosos. Conselhos aí para os idosos, Provérbios 16, versículo 31, diz, né? Coroa de honra são os cabelos brancos, quando eles estão no caminho da justiça. Isso é para aquelas pessoas que já estão na terceira idade, mas que guardaram uma vida de caráter, uma vida de justa, né? Porque também tem um ditado que diz aí, né, que não confie nos idosos, porque os canalhas também envelhecem. Não é provérbio bíblico, não, é só um dito popular, né? Mas aqueles idosos que mantêm a sua vida na retidão, eles têm honra, né? O caminho da justiça, eles têm honra os seus cabelos brancos. E o Provérbios 20, 29, que também tem conselho aí para os idosos, que a glória do jovem é a sua força e a beleza dos velhos são seus cabelos brancos. Enquanto o jovem ali se exulta da sua força, do seu vigor, os idosos têm a sua experiência, têm a sua vivência e muita história e muitos conselhos para contar. Provérbios aí para os homens, que são os sacerdotes da casa, que conduzem a família. Provérbios 12, 23. O homem prudente encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia. Seja um homem que guarda ali os seus bons conselhos, orienta a sua família, enquanto o outro fica falando tudo, o outro fica que não tem, proclama estultícia, fala só bobagem e ninguém dá crédito à sua palavra. Outro provérbio aí para os homens, Provérbios 14, versículo 8, diz assim: a sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos insensatos é engano. Ou seja, o homem que é prudente, ele ensina a sua família no caminho correto, mas aquele que não tem, que é considerado um tolo, ele leva a sua família para um caminho errado. Provérbios, então, agora para as mulheres. Mulheres que são as auxiliadoras, que são as mães que ajudam ali na criação dos filhos, que ajudam ali o marido na administração da casa. Provérbios 11, 16. A mulher graciosa guarda a honra como os violentos guardam as riquezas.
Isso aqui é uma comparação, né, com a mulher que guarda o seu respeito, o seu caráter, a sua vida, como pessoas violentas guardam suas riquezas, ou seja, uma coisa muito importante. E o Provérbios 21:19, que diz assim a palavra do Senhor, conselho para as mulheres: é melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e irritadiça. Ninguém merece uma pessoa de mau humor dentro de casa, que está sempre insatisfeita e reclamando de tudo, que serve não só para mulher, mas para homem também, né? Melhor morar num lugar sem ninguém do que estar mal acompanhado, né? Provérbios e conselhos para todos nós. Provérbios capítulo 16, no versículo 18. Conselhos para uma vida bacana. Olha só. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Isso é para aqueles que acham que são bons demais, que são autossuficientes, não precisam de aprender. Ficar atento aí. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. E finalizando aí, Provérbios 25:28, diz: como a cidade derrubada sem muro, assim é um homem que não pode conter o seu espírito. Ou seja, uma pessoa totalmente vulnerável, uma pessoa totalmente sem segurança, sem firmeza, porque não consegue conter o seu espírito. Assim, qualquer pessoa consegue destruir a sua vida, consegue afetar a sua mente. Pois bem, gente boa, tem aí muitos provérbios. Você pode ler aí na sua casa, pode dar uma pausa nesse vídeo, anotar os outros provérbios, estudar e continuar lendo. E lembre-se, se você ainda não lê a Bíblia inteira durante um ano, leia a Bíblia inteira pelo menos uma vez na vida. Jesus Cristo te abençoe, gente boa. Grande abraço.